Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu me deparei recentemente com um vídeo do senhor pastor Iago Martins, mais conhecido como 2, 3, 4 mil erros de teologia, cujo título é Evangélicos contra 2.000 anos de tradição. E eu confesso que eu fiquei muito chocado com a indigência argumentativa para ele tentar invalidar a tradição católica, como também a própria história da igreja. Esse pessoal parece que tem um caráter odiento contra o catolicismo, de tal envergadura que eles não percebem que, anulando o catolicismo, na prática eles estão anulando até a história do cristianismo. E eu vou provar aqui, através dos comentários a respeito das declarações deste pastor neste react. Eu vou colocar aqui 1:25, para não ficar muito longo. Vamos lá. Uma das coisas que a gente tem ouvido muito nesses debates sobre sola escritura é que a igreja evangélica tem ido contra 2.000 anos de tradição de igreja católica. E por isso nós estamos errados, porque a igreja evangélica é mais recente, a igreja católica tem 2.000 anos, logo a igreja católica está certa. Eu acho que parece ser esse o argumento dentro dessa tentativa de argumento cumulativo a favor da igreja católica. Será que a gente está indo contra 2.000 anos de tradição? Não, isso aqui já temos um falso dilema em torno disso. Quando a Igreja Católica reivindica uma tradição, ela não está falando algo vazio. Ela está simplesmente afirmando, ou pelo menos o católico afirma claramente, que guarda todo um passado que remonta à era apostólica. Existe uma diferença muito grande entre a igrejinha Bola de Neve Church, que foi fundada ontem, com uma outra igreja que remonta à sucessão apostólica, que remonta à nossa ligação diretamente com Jesus Cristo. Eu fico perplexo com a incapacidade mental deste sujeito de entender uma coisa básica, relativizando o conceito da tradição, como também relativizando o fato de que, se a igreja reivindica um passado, ela reivindica em favor de uma historicidade, e não somente de uma historicidade, mas também de um vínculo direto com a Igreja dos Apóstolos, porque nós somos a continuidade desta igreja. É muito simples. Vamos lá, o pior de tudo é a argumentação dele para ele invalidar a tradição católica. Vamos ver a besteira. Besteira, pessoal. A pergunta que fica é como esse argumento pesa contra a igreja católica? Como é que esse argumento atesta a validade da igreja católica contra movimentos que creem no sola escritura? É muito simples. Uma coisa são 2.000 anos de história cristã, que vai desde o advento de Cristo até os dias de hoje, e outra de um sujeito que pega a Bíblia e começa a criar interpretações deslocadas, sem embasamento histórico, sem embasamento teológico, sem embasamento nada. Basicamente a opinião dele criada naquele contexto, naquela circunstância, e pior, outras pessoas fazendo a mesma coisa e não havendo nenhuma continuidade de verdade. Ou melhor, é a descontinuidade da mentira. Cada um cria uma mentiria particular em nome da Bíblia e, portanto, cria uma pseudo-doutrina. Mas vamos lá. Pela antiguidade, porque a igreja católica é mais antiga, por isso ela é mais certa, isso não faz muito sentido. Se essa igreja católica tem 2.000 anos, o judaísmo tem o quê? 5.000? Então vamos largar o catolicismo e vamos todos ser judeus. Oh, meu Deus do céu! A antiguidade da Igreja Católica não está ligada a apenas uma mera temporalidade. A antiguidade da Igreja Católica está ligada ao vínculo da sucessão apostólica, ao vínculo da própria igreja que foi fundada pelo Nosso Senhor, porque nós somos parte da igreja fundada diretamente pelo Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aliás, quando você fala da questão do judaísmo, mesmo o judaísmo da atualidade não é o judaísmo da época de Moisés. E nós temos que rememorar o fato de que o cristianismo, embora se manifeste na pessoa de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nem por isso invalida, porque o que Cristo representa é aquela promessa que é revelada gradativamente ao povo judeu desde os primórdios do mundo. Ou seja, no livro de Gênesis, nós temos uma situação descrita de uma ruptura primordial da raça humana com Deus. E daí nós chamamos do que? O pecado original. A soberba de Adão, a ruptura do homem com Deus, querendo ter um caminho próprio, sem a ordem, sem o logos divino, gerou
a nossa condição decaída. Portanto, essa condição decaída seria redimida segundo a promessa da própria providência divina. Então veja que, ainda que o cristianismo tenha 2.000 anos de história, mas aquilo que se prometeu ser o cristianismo é muito mais antigo do que a própria manifestação da fé cristã, que está no judaísmo antigo. No judaísmo antigo nós temos o quê? A promessa da salvação através do Messias, que ia redimir a toda a humanidade. E essa profecia, ou essa promessa, se concretiza na pessoa de nosso Senhor. É muito simples. A questão não é somente temporalidade. Tem a questão da temporalidade, mas muito mais do que isso, tem a questão da veracidade da igreja. A igreja que é citada na Sagrada Escritura, a igreja que se manifesta na figura dos apóstolos, por alcunha de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo deu autoridade aos apóstolos, e portanto também esses apóstolos deixaram sucessores. Tudo isso é um peso que contrapõe 30.000 seitas protestantes, que contrapõe a sola escritura, que a sola escritura é um erro em essência, porque observemos que a argumentação da sola escritura não chega nem mesmo definir dogmas de fé. É simplesmente uma metodologia muito da rastaquera, em que qualquer cidadão pode interpretar a Bíblia da forma como quiser. Ainda que eles dizem que o livre exame bíblico não exista, não é bem assim, claro que é na prática. Na prática, qualquer pessoa pega a Bíblia e cria a conjectura que quiser. Em outras palavras, o cristianismo não tem continuidade histórica. O cristianismo não tem tradição, porque ele parte da pressuposição de que a tradição é uma coisa intrinsecamente má. Eu fico impressionado que um sujeito que foi na França, né, e que começou a falar mal da Revolução Francesa, não perceba que ele tem o mesmo tipo de raciocínio com relação ao cristianismo. Em outras palavras, quer dizer, um sujeito em 2024, pegando a Bíblia, pode negar 20 séculos de experiência histórica, de todo um conhecimento, de toda uma envergadura teológica e também doutrinária. Quer dizer, tudo isso para ser jogado na lata do lixo por causa de uma mera opinião, de um mero capricho. Justamente porque esse aspecto da tradição não é considerado, ou esse aspecto do resguardo da própria igreja e do passado da igreja. A questão não é se o cristianismo é menos antigo do que o judaísmo, ou menos antigo, sei lá, do que o hinduísmo, ou do que o budismo. Não, a questão não é essa. A questão é, a igreja reivindica, e na verdade não é nem que ela reivindica, ela tem essa antiguidade, justamente porque nós temos um vínculo direto aos apóstolos. E vocês acham isso pouco? Compare a nossa Santa Igreja de Roma, que é citada nas cartas de Paulo, e a nulidade de igreja que deve ser do Iago Martins. Onde é que está a igreja do Iago Martins na Bíblia? Não está, mas a igreja de Roma está na Bíblia. E não somente a igreja de Roma, muitas outras igrejas que acabaram tendo a continuidade na sucessão apostólica dos bispos em comunhão com o Papa, que também é um bispo, o bispo de Roma, que é sucessor de Pedro. Então, tudo isso está entrelaçado numa tradição histórica, e não somente uma tradição histórica, mas numa continuidade ininterrupta da Igreja de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que não pode ser refletida em um sujeitinho aventureiro que pega a Bíblia e começa a criar do nada uma igreja e começa a revogar ou criar dogmas heterodoxos. É muito simples. Vamos lá. Porque se for pelo peso da historicidade da tradição, então faz muito mais sentido ser judeu do que ser católico. Claro que não. Se existe uma historicidade cristã, essa historicidade cristã necessariamente rejeita o judaísmo. E veja que nós, católicos, de alguma forma, reconhecemos a antiguidade judaica da nossa religião. Porque, vou repetir, ainda que o cristianismo se manifeste na pessoa de Nosso Senhor, no entanto, o Antigo Testamento é o testemunho desse prenúncio do nosso Salvador, desse prenúncio do nosso Messias. E, portanto, quando você fala que nós teríamos que ser judeus, resta saber judeus de quê? Porque nós somos, de alguma forma, judeus. A Igreja Católica, ela é judia na sua essência. Ela é judia nos seus rituais. Ela não é talmúdica, ela não é farisaica. É diferente. Esse pessoal acha que mesmo no judaísmo da época de Cristo, tudo era monolítico. Não. Havia vários segmentos judaicos que se divergiam entre si sob vários pontos de tradição, de doutrina, entre aspas, né? E a igreja cristã é um aspecto da tradição judaica. Só que numa tradição judaica que se consuma, que conclui-se na figura de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós não podemos negar que, desde a época de Nosso Senhor até os dias de hoje, essa igreja
fundada por ele sobre os apóstolos, ela existe até hoje. E ela é representada até hoje pelos seus sucessores, que são os nossos bispos em comunhão com o Papa. Vamos lá, besterol. Os primeiros textos do hinduísmo, os Vedas, foram escritos há 3.500 anos atrás. Então vamos todos largar o catolicismo e vamos todos ser hindus. Porque... Não, idiota, você não entende uma coisa básica. Nós não estamos discutindo o passado das religiões do mundo. Nós estamos discutindo um passado cristão. Evidentemente que uma igreja que existe desde a sucessão apostólica não pode ser equiparada a uma igreja que foi fundada ontem. Isso porque eu estou sendo repetitivo aqui. O peso da igreja fundada por Nosso Senhor é diferente de uma seita criada pelo homem. Ainda que segurando a Bíblia, ainda que falando meia dúzia de besteiras, ainda que achando que está com o Espírito Santo, como todos os segmentos protestantes são lamentavelmente divididos, justamente porque cada um reivindica uma inspiração do Espírito Santo, e todas elas não têm inspiração alguma. Vamos lá. Porque se a antiguidade de uma tradição religiosa for um atestado de sua validade, então a gente tem que largar o catolicismo e ir para religiões mais antigas. Aqui nós temos um sofisma, porque na verdade a antiguidade que a igreja reivindica não é a antiguidade em relação às outras religiões, é a antiguidade em relação ao cristianismo. Vejam, por exemplo, o fato de ele se rejubilar de papaguear a Bíblia Sagrada. Ora, a Bíblia Sagrada mesmo é produto de uma tradição. Se não houvesse essa tradição apostólica que foi guardada por gerações de bispos discutindo, organizando, compilando o cano bíblico, nós não teríamos a Bíblia. Então, querer renegar a tradição baseado em outros critérios religiosos, isso não quer dizer absolutamente nada. Isso é um sofisma para tentar anular o passado cristão. O mais absurdo do que ele fala sobre isso é que ele não percebe que, na prática, ele coloca em xeque não a Igreja Católica, ele coloca em xeque a própria tradição cristã. Ele praticamente demole a tradição cristã nesse argumento. Basicamente isso. Porque, na verdade, quer dizer, em 2024 nós podemos criar novos argumentos que possam contradizer tudo aquilo que a sã doutrina dos apóstolos foi guardada. Baseado em quê? No capricho individualista, no capricho subjetivista, como de fato é o que acontece com o protestantismo. Os católicos não estão fazendo isso. Então esse argumento, pelo peso da tradição e da história e da antiguidade de um movimento religioso, não pesa em absolutamente nada a favor do catolicismo. Ah, Iago Martins, vai tomar no seu cu, cara. Na boa, você realmente tem que se mandar tomar no cu. Eu espero que você veja esse vídeo, porque eu vou mandar você tomar no cu mesmo. Sabe por quê? Primeiro, você está negando a sucessão apostólica. Segundo, você está negando os primeiros textos, os primeiros documentos da igreja, a forma como os cristãos pensavam durante os 3, 4 primeiros séculos. Você está negando, inclusive, os concílios ecumênicos. Concílios ecumênicos, inclusive, que a igreja da Reforma aceita. Os luteranos aceitam alguns concílios ecumênicos. Dessa época da patrística, da época clássica, da época da igreja no mundo clássico. Os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, pelo menos, eles aceitam alguns concílios ecumênicos. Aí sabe o que você está dizendo? Que historicidade e tradição não quer dizer absolutamente nada. Isso é uma coisa mais maluca que existe. Você está dizendo o seguinte, que tudo que o cristianismo vivenciou, guardou, disseminou, não vale nada. O que vale é a opinião desse idiota do Iago Martins. O que vale é a opinião de um aventureiro qualquer que apareceu 2.000 anos depois para dizer: nada vale, só eu valho. Isso aí é uma mentalidade absurdamente revolucionária. Eu falei aqui da Revolução Francesa e você dizendo: a Revolução quis matar Deus. Você quer matar o cristianismo. A Revolução Francesa também pensava a mesma coisa. Olha, as tradições medievais da França, as tradições políticas, as tradições monárquicas, as tradições comunitárias, as tradições municipalistas, as legislações medievais têm que ser apagadas para criarmos uma espécie de ano 1 do Estado francês. Tanto é verdade que eles levaram à risca não somente o ano 1 do Estado francês no sentido institucional e político e ideológico, como até mesmo no calendário. Havia um calendário da Revolução Francesa, o ano 1 da Revolução. É isso que você faz. No fundo, a reforma tem uma grande contribuição para a mentalidade revolucionária, justamente porque cada indivíduo interpreta ao seu bel prazer ou quer reconduzir ao seu bel prazer o que eles acham que é o cristianismo. Mas o cristianismo é uma religião histórica, é uma religião que se manifesta dentro da providência divina, e nós temos que entender que essa manifestação já existe antes até mesmo
do advento do nosso Senhor, que é no caso, no capítulo de Gênesis, ou seja, muito antes de Cristo, nós temos já a manifestação de Deus se revelando gradualmente até ele nos aparecer como um verbo encarnado e fundar a sua igreja e instaurar o novo povo de Deus. É assim que funciona o pensamento da igreja. Mas nem isso, uma besta quadrada, você sabe. A única coisa que você sabe é ficar de birrinha com os católicos e querer simplesmente anular o passado cristão. Uma coisa completamente louca. Vamos lá. Tá, mas não é pela antiguidade, é pelo argumento cumulativo, é pela tradição acumulada, é pela série de argumentos a favor do catolicismo que esses 2000 anos juntaram. Isso é um ponto mais interessante, certo? É um argumento um pouco mais maduro do que dizer que porque uma tradição é mais antiga, o movimento religioso é mais antigo, ele é correto. É porque há... Não, pera. Quer dizer que a tradição, e não somente a tradição, mas o vínculo da apostolicidade não vale nada para você? Claro. Então, qualquer aventureiro pode criar uma seita que quiser, a opinião que quiser, sem embasamento histórico. Mas, reiteremos, a religião cristã é uma religião histórica, que está centrada na figura de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E como sabemos da história de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Só através da Bíblia. Mas o que é a Bíblia se não um documento da igreja? Em particular o Novo Testamento. Claro, o Velho Testamento também é um documento da igreja. Porque mesmo o Antigo Testamento é diferente, no caso do Antigo Testamento católico, é diferente do Antigo Testamento judaico. E o Novo Testamento fomos nós católicos que guardamos. Então toda a memória cristã está sim atrelada a essa tradição, está atrelada a essa antiguidade que nós chamamos de igreja. Ou que está vinculada à própria igreja. Sem isso, esse paspalho seria pagão até hoje. Porque mesmo ele sendo protestante, o protestantismo saiu de algum lugar. O protestantismo, ou os protestantismos, são heresias que surgiram a partir do quê? Do seio cristão. Sem o qual, se não existisse seio cristão, não existiria nem mesmo protestantismo. Não é? Vamos lá. Um grande argumento cumulativo a favor da Igreja Católica. É verdade. Sim, o argumento cumulativo, meu filho, no âmbito do conhecimento, da teologia, etc., também está ligado ao quê? A uma historicidade, que também está ligado a um passado histórico, está ligado também a uma tradição. Meu Deus do céu, como é que o pessoal leva a sério um sujeito desse? Meu Deus, vamos lá. Acho que a gente tem 2000 anos de argumentos para vencer. Se você quiser dar essa colher de chá ao catolicismo e dizer que ele tem 2000 anos, o que eu discordo. Mas tudo bem, vamos dizer que tem. A gente tem 2000 anos de tradição e de construção teológica católica para refutar e para criticar e para estabelecer outro argumento em cima. E tudo bem, nós estamos fazendo isso. Não o Iago, figura, pessoa física, certo? Mas desde a Reforma e de muitos nomes não tão institucionais que foram mortos ou expurgados diante da Reforma, tem se esforçado nesse profundo processo de criticar as doutrinas da teologia católica. Esses 2000 anos de estabelecimento doutrinário católico não necessariamente significa que são 2000 anos de produção de profunda qualidade exegética e teológica e cristã. Muito desse material... Ô Iago, eu vou mandar você tomar no cu de novo. Dá pra perceber que você não tem conhecimento algum de teologia católica. Você é um cara burro mesmo. Eu tenho que ser desaforado com você. Mostra realmente que você é uma pessoa medíocre falando isso. Realmente não tem qualidade alguma os escritos de Santo Agostinho. Não tem, realmente. São Tomás de Aquino não tem realmente qualidade alguma. As cartas apostólicas, por exemplo, sei lá, de Santo Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon e muitos outros, não tem qualidade alguma. Qualidade mesmo são esses seus videozinhos de merda falando besteira, falando asneira monumental. Você, cara, é o seguinte, a única coisa que você tem de conhecimento de patrística, e eu descobri, baseado nas citações que você fez, é de um livrinho, que eu digo sem medo de errar, um livrinho fraudulento, chamado Em Defesa da Sola Escritura, do Sr. Lucas Banzoli, que inclusive eu gravei com meu amigo Israel Azevedo, que é um frequentador da igreja greco-melquita e é um apreciador direto da patrística, e ele leu esse livro, e ele inclusive nesse vídeo, infelizmente eu perdi esse vídeo, né? Não sei onde está. Se alguém um dia tiver baixado esse vídeo e me mandar, eu agradeço, que eu republico. Mas o que a gente descobriu? Que o Lucas Banzoli, ele distorcia trechos de autores patrísticos, ou quando ele não distorcia, ele inventava isso. Pelo menos foi que o meu amigo Israel presenciou, né? E quer dizer, querer ver só a escritura nos autores patrísticos é como ver pelo em ovo, porque não tem sentido. Não tem sentido histórico,
não tem sentido teológico, não tem sentido de nada. Até porque o conceito da sólia escritura realmente só se consolida no século XVI. Então você querer dizer assim, vamos refutar a teologia católica. Primeiro, você não sabe nem o que é teologia católica, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho certeza que você não chegou nem perto de um livro de um autor patrístico para falar essa besteira de dizer que 2000 anos de pensamento católico não são necessariamente de qualidade. Cara, você é motivo de piada até para o orbe protestante. Porque eu tenho certeza que protestantes cultos achariam você um idiota. Protestantes cultos que leem teologia católica e respeitam a teologia católica. Sabe por quê? Porque muita coisa da teologia protestante também, meu filho, tem a ver com a teologia católica. A trindade é o quê? É teologia católica. Não existe trindade na Bíblia. E onde os autores protestantes se embasam para falar da trindade? É na teologia católica. Existem inúmeros conceitos teológicos que foram guardados pelos autores protestantes, e eu digo pela tradição protestante reformada, ou luterana, ou anglicana, né, que remontam à teologia católica. Mesmo que eles divirjam em muitos pontos. Mesmo que eles tenham também adulterações, ou então simplesmente desvios doutrinários ou heréticos. No entanto, você querer dizer assim, nós vamos agora renegar tudo que o catolicismo fez, só mostra uma coisa, que você é o reflexo típico do protestantismo brasileiro. Que o protestantismo brasileiro é um protestantismo ressentido, é um protestantismo que só constrói, por assim dizer, a sua identidade a partir de uma negação, e não a partir de uma afirmação teológica. Até porque é impossível, porque já que a sólia escritura cria espaço para zilhões de interpretações desconexas e contraditórias. Então logo, quando você diz assim, olha, a teologia católica não é qualitativa, claro, Garrigou Lagrange, perto do Iago Martins, é um bosta, né? Até mesmo um sujeito que eu detesto, como Yves Congar, é um bosta. Olha o Henri de Lubac, pô, o sujeito que ressuscitou praticamente a leitura da patrística no século XX. Ele foi, né, por exemplo, naquela coleção francesa chamada Source Chrétienne, né, que são mais de 600 títulos, tá? Se não me engano a memória, mais de 600 livros relacionados à patrística. É tanto livro, mas tanto livro que acho que uma pessoa em toda a sua vida não vai ler tão cedo aquilo. Mas não, pelo amor de Deus, o que acontece, né? Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar. Claro que aqui o pessoal vai me dizer que eu sou modernista, esses atores. Tudo bem, você pode falar o que quiser do Henri de Lubac e de muitos outros, mas são bons autores. Eu detesto o Yves Congar. O Yves Congar é perigoso, né? Mas mesmo assim, são pessoas cultas, são pessoas eruditas, enfim. E isso sem prejuízo de outros autores, tá? Outros autores, teólogos, escolásticos e de outras montas, tá? Olha, Iago Martins, para você chegar perto dessas pessoas, você não chega nem na unha cravada do chinelo desse povo, tá bom? Tá falando merda sobre merda. Vamos lá. Materiais são facilmente refutáveis às vezes. Facilmente refutáveis. O cara lê uma máxima de São Tomás e refutou em 2 laudas. Mas vamos lá. São mais complexos e cobram mais estudo, mas esses 500 anos de reforma protestante, que nesse 1/4 de tempo do movimento católico, se você der 2000 anos para eles, tem criticado, tem escrito e tem refutado muito do material católico. Veja uma coisa interessante. Nós temos 1500 anos de história católica, e na verdade não é 1500, são 2000 anos de história católica, e nós temos somente 500 anos de história protestante. Ele está dizendo o seguinte, que os primeiros 1500 anos da história cristã pode jogar na lata do lixo, que é tudo errado, tudo falso. O que está certo é a partir do ano 1 da Revolução Protestante. E isso sem prejuízo do fato que a gente percebe aqui que o sujeito tem uma ânsia de negar o catolicismo em todos os sentidos. É por essas e outras que vocês protestantes em 500 anos de história não conseguem manter uma unidade doutrinária que a Igreja Católica conseguiu em 2000 anos. Vamos fazer assim a seguinte pergunta. A Igreja Católica passou por tantas situações históricas nebulosas, tantos conflitos, guerras, papas terríveis, bispos terríveis, mas ao mesmo tempo uma penca de santos, de sábios e etc. Em 2000 anos de história, nós conseguimos manter uma coerência espiritual, doutrinária e orgânica
que nenhum segmento protestante conseguiu fazer. Veja, por exemplo, os calvinistas, veja os luteranos, veja os anglicanos, eles estão praticamente ameaçados de extinção. O que hoje vemos nos protestantismos é praticamente um processo de fragmentação e de autodestruição que, eu digo, a tendência do protestantismo, de tanto se preocupar com a negação, é se anular no ateísmo. Não é por acaso que nós percebemos uma vitória do protestantismo liberal, principalmente nos setores tradicionais do protestantismo. Claro, há uma resistência a alguns segmentos dissidentes, tanto dos reformados, luteranos e anglicanos, mas também nós temos segmentos pentecostais, neopentecostais, etc. Mas há um processo tão grande de fragmentação que o cristianismo vai se tornar incompreensível. O cristianismo vai ser apenas o reino da opinião. Vai se tornar simplesmente uma ideologia e um capricho de qualquer pessoa. E aqui nós vemos a solidez da doutrina católica. E não só da doutrina católica, como da teologia católica. Aí vem esse bestalhado aí, aí vem esse otário falando: a gente está preocupado em refutar o catolicismo. Que tal você se preocupar em fundamentar uma doutrina que seja coerente e consistente no tempo e no espaço? Porque já que você falou de uma tradição, a tradição ela é justamente porque existe uma preservação, né, e uma manutenção perene de certas verdades que são repassadas de geração em geração. Isso você não entende. Por quê? Porque você acha realmente que debater teologia, debater sobre doutrina cristã é simplesmente a lógica da palpitaria, a lógica do achismo. E é por essas e outras que o protestantismo está se degenerando cada vez mais, mesmo que esteja crescendo no Brasil. Mas crescendo no Brasil não quer dizer nada, porque o protestantismo cresce justamente porque ela é uma religião individualista. Ela é uma religião que agrada perfeitamente, né, o nosso tipo de pensamento de querer que uma religião seja o reflexo daquilo que nós pensamos. É por isso que hoje nós temos modinhas religiosas, justamente porque a religião é tratada como um narcótico, como uma ideologia e etc. Tá? Isso você vê pela da literatura evangélica em contraste, e contrastando, na verdade, com a teologia que não é católica. Então, olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Sr. Iago Martins? Eu quero saber uma literatura evangélica que tenha produzido uma suma teológica. Eu quero saber uma literatura evangélica desse tipo pereba, desse tipo de conteúdo que você cria, tá? Que tenha criado um texto da magnitude da Cidade de Deus de Santo Agostinho. Ou então das Confissões. Se vocês me mostrarem uma obra nesse nível, eu acho muito difícil partir de vocês porque falta consistência. Vai ser apenas uma rebeldia de um adolescente. Como de fato nós percebemos que esses apologetas são meramente adolescentes teológicos. Dizer que a gente tem 2000 anos de histórias de teologia para refutar é uma coisa que a gente está lutando para fazer isso. A gente está fazendo isso. Eu acredito que a igreja evangélica tem feito isso em refutar esses 2000 anos de teologia católica. Veja uma coisa interessante. Ele fala assim, igreja evangélica. Primeiramente, Iago Martins, não existe uma coisa chamada igreja evangélica. Existem segmentos, fragmentações evangélicas. Vocês não se entendem em pontos de doutrina, como é que vocês vão derrubar 2000 anos de história cristã? E aqui ele fala assim como se parece que o fundamento máximo é negar o catolicismo. Aliás, é isso que une ele com aquele Mussolini, com, sei lá, Caio Fábio, Rodrigo Silva. Se vocês observarem bem, o que une o Rodrigo Silva, o Iago Martins, o Mocelin, o Lucas Banzoli, todos esses perrapados aí, Augusto Nicodemos e outros, a única coisa que os une doutrinariamente é uma antítese, é uma negação de 2000 anos de história e teologia cristãs católicas. E observe uma coisa interessante, esse pessoal não tem a menor ideia do que seja teologia católica. Ele acha que a teologia católica é um livrinho assim que ele pegou do Manifesto Comunista e vai refutar em 5 laudas, sabe? E aí vai lá brigar com um militante de esquerda, aquele burraldo, sabe? Que só fala besteira, chavão. É mais ou menos isso. Esse cara aí acha que vai debater teologia católica com a cotinha catequista da paróquia, achando que está debatendo com São Tomás, achando que está debatendo com São Tomás e Santo Agostinho. É uma boa besta mesmo. Mas vamos lá, besteira. Se você usar esse argumento contra qualquer progresso em qualquer área do conhecimento, você não tem avanço científico nunca. Você está indo contra a tradição original do pensamento científico, do pensamento filosófico, do pensamento médico. E dane-se. As coisas têm que ser analisadas pelo seu mérito pessoal, não pelo seu alinhamento a uma tradição anterior. Não... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.
Você já parou para pensar, Sr. Ego Martins, que o seu argumento progressista, cientificista, que não tem nada a ver com questão teológica, pode inclusive colocar a Bíblia na lata do lixo? Porque dentro desse aspecto do evolutivismo, do desenvolvimento do pensamento, como você está falando, o que impede que esse pensamento, mesmo teológico, comece realmente a desacreditar a Bíblia? Como de fato é o que aconteceu com o protestantismo liberal. O protestantismo liberal tem esse mesmo traço de pensamento que você está falando. Ah, nós estamos vivendo novos tempos. Naquela época tudo bem, se apedrejava homossexuais e adúlteras. Hoje a gente não faz isso. Então a gente tem que passar a mão na cabeça das adultas e homossexuais, pô. Porque a gente tem que ser progressista, pô. Tem que ser até woke. Vamos criar uma Bíblia woke. Essa é a sua visão. O que você não percebe é que a teologia católica discute termos que são atemporais, eternos e que são imutáveis no tempo e no espaço. E, portanto, não são amparados por conceitos como progresso e regresso. Uma coisa é o desenvolvimento do pensamento científico, e mesmo o desenvolvimento do pensamento científico também tem linhas basilares pelas quais nós podemos definir o que é um pensamento científico, sem o qual não há desenvolvimento algum. Então, a teologia cristã tem aspectos dogmáticos que são imutáveis, a não ser que você venha com esse papo de evolucionismo e negar a Trindade, ou em nome do evolucionismo ou do aperfeiçoamento da teologia, afirmar que Jesus Cristo não foi Deus, como por exemplo uma certa teoria de um Jesus Cristo histórico. O que você está falando é tanta bobagem, cara, mas tanta bobagem, meu Deus do céu. Eu ficaria com vergonha de gravar um vídeo desse, mas vamos lá. Não ao seu alinhamento à percepção histórica que é passada. Se você pensar na estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, ele nunca vai dizer que o modo como a ciência avança é só por progresso gradual. Mas muitas vezes há uma ruptura que traz uma nova percepção das coisas. E nessa série de crescimento gradual, ruptura, não uma ruptura absoluta, mas muitas vezes uma ruptura que só é possível por causa de uma tradição que lhe é anterior, de coisas que foram avançadas anteriormente, você tem o movimento evangélico como uma ruptura diante de um paradigma que lhe é anterior, como acontece com todo o progresso científico. Eu pergunto uma coisa para você, Ego Martins. Partindo dessa lógica, a Igreja Universal deve ser, a mais excelsa espiritualidade humana, comparado, por exemplo, à Igreja Medieval. O que é o Degarda de Bingen? O que é Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz perto de Edir Macedo? Partindo dessa lógica de ruptura, essa lógica de progresso nada, porque quando ele fala da lógica da ruptura, ele não percebe que uma tradição teológica está atrelada a um conjunto de verdades que são imutáveis e que são definíveis como dogmas justamente para preservar a concepção e a incolumidade da fé cristã. Da feita que ele está dizendo que existe um progresso na ruptura e na negação de um dogma ou na negação de um ponto de fé, esse cara está precisando de um tratamento psiquiátrico, porque ele está fazendo uma analogia falsa entre desenvolvimento científico e teologia. E mais do que isso, dogmas de fé. Da feita que ele está dizendo que os dogmas de fé podem ser desconstruídos a partir de uma concepção progressista, logo ele está caindo numa ideia tipicamente liberal e numa ideia tipicamente pragmatista de que a fé tem que se adequar a certas circunstâncias. Ou seja, não existe essencialmente verdade na fé. Porque quando nós afirmamos que a fé tem essencialmente algumas verdades que ela revela, né, para nós, né? E quando nós falamos de uma doutrina cristã, evidentemente nós partimos do fato de que essa doutrina cristã tem pontos que são imutáveis e que são imunes ao tempo, porque elas são universais e elas são aplicáveis em todos os tempos e em todos os espaços. E tal como é a Igreja Católica. Por exemplo, nós católicos acreditamos nos mesmos pontos de fé durante 2000 anos. A mesma coisa. E não acreditamos em outra coisa por progressismo. Olha, vamos ser progressistas, agora nós vamos negar tudo aquilo que nós acreditamos. Claro que não. Jesus Cristo diz para a gente acreditar em certos elementos de fé pelos quais eles são imutáveis, pelos quais eles são elementos dogmáticos. E quando nós falamos de dogmas aqui, o pessoal já vai falar, ele é dogmático. Você não sabe nem o que é dogma, vai pra puta que pariu, porra. Vai estudar o que é um dogma. O dogma é uma afirmação que coloca como fundamento o que nós acreditamos. Quando nós falamos de dogma de fé, nós falamos de artigos que devemos acreditar para ser cristãos, sob pena de não ser cristão. Nós podemos aplicar isso até o direito constitucional. Existem
elementos dogmáticos na Constituição Federal. O que são esses elementos dogmáticos? São aqueles elementos que são inquestionáveis e que não podem ser mudados. Por exemplo, a relação dos direitos individuais, né, os direitos civis, os direitos políticos, etc. Eles são elementos dogmáticos dentro da Constituição. Por quê? Porque eles não podem ser alterados nem por emenda constitucional. Até numa Constituição vagabunda como a brasileira, que tem mais de 100 emendas, tem elementos dogmáticos, que dirá então uma religião, como a cristã. E católica, evidentemente, porque pelo menos o protestantismo não tem dogma. O protestantismo tem heterodoxia e negação. Como acontece com todo progresso em qualquer área do conhecimento. Você argumentar dessa forma, em qualquer outra área que não na religião, você é tratado como um maluco. Mas, na verdade, dentro da área da religião, você é tratado como alguém tradicional. Não é? Eu sei que a gente vive numa época que louva a juventude, que louva as coisas serem modernas, que algo ser moderno já é um argumento a favor de alguma coisa. A gente tem que respeitar tudo aquilo que foi construído anteriormente, e toda ideia que nós temos precisa ser lidada em contraste com tudo aquilo que foi colocado anteriormente, e o movimento evangélico fracassa se o movimento evangélico não dialoga, critica, refuta e coloca argumentos em diálogo com tudo aquilo que foi produzido antes. Meu ponto... Não, aí que está o problema. Uma hora você está dizendo que nós temos que negar o passado. E que o passado não é um elemento de peso para afirmarmos não somente uma tradição, mas afirmarmos até mesmo valores, aquilo que foi totalmente construído no decorrer da experiência cristã e da historicidade cristã. Aí outra hora você diz o contrário, que não, nós temos que fazer uma crítica com relação ao passado e depurar o passado. Cara, em ambos os casos, você é apenas um utilitarista. Basicamente isso. Aliás, é muito traço mesmo do conservadorismo brasileiro ter esse traço utilitarista. Que o passado e o presente são vistos apenas pelo quê? Pelos aspectos circunstanciais de uma pretensa utilidade ou de uma pretensa validade no que diz respeito a resultados. Não, aí que está o erro. A tradição, e aqui nós estamos falando da tradição religiosa, ela não é somente um capricho. Ela não é algo que você tem que questionar de uma forma aventureira, não. Ela foi mantida justamente para que crescemos. E crescemos como elementos que foram transmitidos diretamente pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se nós temos a faculdade de sermos cristãos, nós também temos que crer justamente naquilo para que nós sejamos dignos desse nome. E por que nós devemos crer? Porque são elementos da revelação divina e que foram deixados para nós e guardados para nós por tempos imemoriais, justamente como dogmas de fé e também como elementos imutáveis, porque fazem parte da revelação divina. Não é necessariamente uma crença irrefletida, é justamente o contrário. E olha que a fé cristã, a fé católica, ela se preocupa justamente em explicar esses pontos. É por isso que houve o desenvolvimento da teologia cristã. A teologia cristã tem como meta a explicação racional, naquilo que, claro, a razão pode alcançar, de determinados dogmas de fé, ou de como a providência divina age na história em favor do homem. Então, esse cara não entende uma coisa básica dessa. É tanto livro para não falar porra nenhuma, meu. Que isso está sendo feito há 500 anos. Isso está sendo feito. Não, o que está sendo feito durante 500 anos? A desconstrução do cristianismo. Vocês estão tão preocupados em ficar negando um ponto essencial da fé, que no final não vai sobrar nada. É um niilismo teológico. Vamos lá. Tem aquele sujeito que vai falar assim: a Trindade é uma criação da teologia católica. Evidentemente que na Bíblia nós não temos nenhuma referência à Trindade, pelo menos não a nomenclatura. Esse termo é um termo patrístico. Aí, baseado na lógica do Iago Martins, o revolucionário progressista lá vai dizer que a Trindade não existe, que não existem as três pessoas divinas, que não existe uma união substancial entre três pessoas divinas. Ou então ele vai dizer, sei lá, como aquele idiota, porque é um idiota falar besteira, aquela coisa. Foi basicamente idiota o que ele falou. O Augusto Nicodemos afirmando que Maria não é mãe de Deus, mas sim mãe de Cristo. Ou seja, ele cai na heresia nestoriana. Quer dizer, ele ressuscita uma heresia que foi condenada pelo concílio de Éfeso. E os protestantes reformados aceitam esses concílios, porra. Os caras não se dão conta da barbaridade teológica que eles representam. E por que isso? Por que o Nicodemo falou aquela besteira? Porque ele está mais preocupado em negar um ponto essencial da fé e, portanto, como ele só está preocupado em negar o catolicismo, na prática vai chegar um ponto que vocês vão negar tudo. Eu não duvido que vão negar até a Bíblia. E por que não? A Bíblia não é um elemento católico? Então, da feita que vocês vão negar o catolicismo na sua parte ou no seu todo, isso mostra que a preocupação de vocês não é a fé cristã.
A preocupação de vocês é simplesmente ficar desconstruindo a fé num ressentimento anticatólico que chega a ser doentio. Mas vamos lá. Se você pensar a longo prazo, se Jesus não voltar amanhã ou logo, pensa que Jesus pode voltar daqui a 8 mil anos. Qual vai ser o argumento evangélico? Qual vai ser o argumento, desculpa, católico? Nosso movimento tem 10 mil anos e vocês têm 9? Vai acabar que isso vai, a longo prazo vai ser um argumento que vai minguar, caso Jesus não volte logo, caso a humanidade continue para muito longe. Ai, meu Deus do céu, você acha que católico perde tempo para ficar fazendo o cálculo de volta de Jesus Cristo no fim do mundo, meu filho? Isso é coisa de vocês, para com isso, cara. Você não tem a menor ideia do que seja o catolicismo para falar tanta besteira. Vamos lá, vamos besteira. Imagina que Jesus volta lá em 100 mil anos, eu tô jogando aqui, ninguém sabe quando é que ele volta. Nosso movimento tem 100 mil anos, de vocês tem 99 mil, hein? Não, meu filho, a questão não é essa, acho que você não entendeu. Vou desenhar para você deixar de ser burro. Quando a igreja reivindica um passado histórico, ele reivindica um vínculo concreto, real, cultural, espiritual, institucional com a igreja dos apóstolos. A nossa igreja estava lá na igreja dos apóstolos. E tudo aquilo que eles transmitiram, nós guardamos durante 2000 anos. Essa que é a grande diferença. Não é somente um critério de antiguidade, como se fosse assim, nós somos os mais velhinhos e vocês são os novinhos. Não, não é isso não. É muito mais do que isso. Nós somos, de fato, a igreja que surgiu a partir de Cristo. Enquanto a tua seita e outras seitas surgem a partir do capricho humano. Sempre negando um ponto essencial de fé. Sempre desconstruindo a fé baseado num critério a partir do nada, porque é um critério subjetivo. Se vocês não têm história cristã, vocês não têm nada. E a história cristã não se resume à Bíblia. Porque a forma como eles interpretam a Bíblia é tirada também da história. A Bíblia está inserida na história da igreja. Ela é mesma montada por essa história. Nós temos os textos bíblicos porque a igreja, na sua memória histórica, tradicional, que você condena, como também no seu magistério, ou seja, os bispos nos ensinaram aquilo. Os bispos nos ensinaram que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos verdadeiros. Eles nos ensinaram isso. Durante 2000 anos. Como também eles nos ensinaram as cartas apostólicas de Paulo, de Pedro, de João, de São Judas e assim sucessivamente. Ai, caralho. Puta que pariu. Acaba que esse tipo de argumento não significa absolutamente nada. Não... Meu Deus do céu. Vocês já perceberam? Vocês levam a sério isso? Vocês estão dizendo o seguinte, olha, 2000 anos de história da igreja não vale nada. O que vale é aquela seitinha lá, biboca, que pegou uma Bíblia e pronto, criou do nada a igreja de Cristo. Quer dizer, todo aquele passado histórico que nos vincula à igreja primitiva, à igreja fundada por Cristo sobre os apóstolos, não vale nada. Quando os apóstolos morreram, acabou a igreja, só surgiu com Iago Martins e muitos outros aventureiros. Vamos lá. Não significa pela história, pela antiguidade da tradição, porque existem tradições mais antigas que são rejeitadas, não funciona. Ai, meu Deus do céu. Então é o seguinte, então você está dizendo que pela história e pela tradição cristã, elas não valem nada. É isso que você está dizendo. É muito patético o seu vídeo, cara. Na boa. Eu não sei se você realmente se deu conta da bobagem que você falou. E a questão da equiparação de outras tradições, primeiro, a gente não está discutindo outras tradições. A gente está discutindo a tradição cristã. Dentro da tradição cristã, sim, nós podemos reivindicar um passado que você não tem. Um passado que qualquer segmento protestante não tem. Vocês só têm 500 anos de história. E 500 anos de desconstrução. Enquanto nós temos 2000 anos de unidade, 2000 anos de perenidade, 2000 anos de perpetuidade, vocês não se entendem em ponto algum. O único entendimento que vocês têm é: vocês odeiam a Igreja Católica. Isso vocês entendem. Agora, afirmar algo que os une, vocês nunca afirmam. Tudo que vocês fazem é se basear na unidade através da negação, porque mesmo vocês não se entendem. Isso é um problema teológico. Isso também é um problema que está ligado à tradição. Isso é ligado à história, ligado a vários fatores, né? Meu Deus do céu, quanta bobagem. Pelo peso cumulativo, porque é só dizer, olha só, hein, tem 2 milhões de argumentos para... Peso cumulativo? Não, meu filho, não é somente peso cumulativo, não. São instituições que foram fundadas. Toda uma civilização chamada ocidental foi fundada por isso. Não, mas é conhecimento cumulativo, não vale. Isso é pensamento de revolucionário francês, cara. Eu não sei qual a diferença entre você e o Robespierre pensando assim, meu filho, mas vamos lá.
refutar como se não houvesse já literatura lidando com esses 2000 anos de argumento. Ah, meu Deus do céu. Claro. A literatura biboca lá do Evangelho lá vai refutar a teologia católica. Vamos lá. Pode discordar que essa literatura tem poder para isso, mas ela está fazendo. Então, informar que há 2000 anos de história não é argumento nenhum. Não é argumento nenhum. Não é argumento nenhum. Olha, cara, no debate eu te mandaria tomar no cu, e num pleno debate. Te mandaria tomar no cu mesmo. Claro que é um argumento. Uma igreja que existia no século I, no século II, no século III, no século IV, no século V, VI, VII, VIII, X, até chegar ao século XXI, você acha que isso não é um argumento favorável a favor dessa igreja? Partindo do pressuposto de que até essa Bíblia que você segura fomos nós que guardamos. Seu idiota. E que detalhe, a civilização ocidental foi toda praticamente construída pela igreja. Ah, não, mas não vale. Não vale, sabe por quê? Porque não está nos planos do ego de El Martins. Ah, muita areia pro caminhãozinho desse idiota, hein? Não tem força nenhuma, não tem peso nenhum. Não tem peso nenhum. Cara, sabe o que é o negócio? Esse sujeito me lembrou muito Ortega Gasset. E não somente Ortega Gasset, né? Com aquele livro chamado Rebelião das Massas, que é o Senhorito Arrogante e Satisfeito. O que é o Senhorito Satisfeito? O Senhorito Satisfeito, ele tem um problema do ponto de vista existencial, de que ele achar que o mundo reflete somente aquela situação presente dele. Ele não consegue ver que existe um passado histórico que muitas vezes consolidou certas coisas que ele tem como benefício, né? E que ele tem a obrigação de preservar justamente por conta dos aspectos espirituais desses benefícios. Não, mas o senhorito satisfeito, ele está preocupado apenas com o momento. Então o passado para ele não importa. Eu poderia até ir mais além, por exemplo, existem muitos autores que falam justamente sobre esse traço de personalidade da modernidade, de a gente achar que o mundo é um eterno presente. Tem aquele sujeito que é até um comunista, mas é um sociólogo bom, é o Zygmunt Bauman, que fala sobre a sociedade líquida. Isso aí é a religiosidade líquida. É a religiosidade do momento, que dissipa. Não tem organicidade, não tem unidade, não tem continuidade, não tem nada. Aí são zilhões de palpiteiros bíblicos que não se entendem coisa alguma, querendo atacar a única igreja que preserva a história, a tradição, a unicidade, a apostolicidade, a catolicidade e muitas outras questões que realmente nos foram dadas por Cristo e pelos apóstolos. É muita pedância e é muita ignorância. E isso, reiteremos, esse cara foi lá na França criticar a Revolução Francesa. É um palhaço mesmo, né? O que você tem que fazer é usar esses 2000 anos de história católica para refutar os anos, né, os 500 anos, se você disser assim, de argumento evangélico contra o catolicismo. Então, cara, sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa, Iago. Deixa eu falar uma coisa. Tá, você está dizendo que vocês vão passar 500 anos refutando os outros 1500 anos ou os 2000 anos. Tá? Baseado nesse critério quantitativo. Mas vamos pelo critério qualitativo. Eu pergunto, qual segmento protestante que não consegue ter unidade nem entre vocês teria a capacidade de criticar a unicidade católica, a dogmática católica, a apostolicidade católica, a catolicidade da igreja? Vocês não têm condições nem de fundamentar uma doutrina única, uma ortodoxia, que dirá atacar uma ortodoxia que permanece sólida durante 2000 anos. Aí você fala de literatura evangélica, alto lá, evangélica em relação ao quê? Vocês não se entendem em pontos eclesiológicos, em pontos cristológicos, em pontos soterológicos. Vocês nunca perceberam, por exemplo, a gravidade? Vamos pegar e repetir aquela besta daquele Augusto Nicodemos, quando ele diz que Maria não é mãe de Deus, mas mãe de Cristo. No fundo, ele não percebe que quando ele tenta restaurar a heresia nestoriana, ele também está colocando em crise a própria cristologia, porque nós temos, isso é uma tese comum, tanto entre católicos como protestantes reformados, anglicanos e luteranos, que Jesus Cristo tem uma natureza divina e humana na mesma pessoa, são entrelaçadas. Aí quando ele separa a natureza humana da natureza divina de Cristo através de Maria, mãe de Cristo, não de Deus, ele já muda toda a configuração também cristológica. É isso que vocês fazem. Vocês acham mesmo que vocês vão destruir a igreja desconstruindo o cristianismo e não apenas a igreja? Vamos lá. No fim das contas, vira um debate de ideias, de proposições, de percepções teológicas, e não simplesmente um debate de antiguidade que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Esse é um argumento
católico que eu tenho recebido quase todos os dias aqui no canal e que não comunica absolutamente nada de relevante para o debate. É só uma maneira de tentar se apegar a um espectro religioso que, já que não subsiste pela prova bíblica, precisa subsistir por apelos a questões que não têm absolutamente nenhuma relevância de fato. Claro, é relevante segundo Iago Martins. Mas veja uma coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte, que a historicidade da igreja não é relevante. Vocês já viram que proposição absurda? Cada igrejinha biboca do, sei lá, igreja do Edir Macedo, igreja da Assembleia de Deus, igreja do, sei lá, do Bola de Neve Church, né? Esse tipo de coisa. Todas elas reivindicam uma apostolicidade que não existe. Todas elas se dizem primitivas, apostólicas, mas nenhuma é de fato apostólica. A única igreja apostólica é a romana mesmo. E não só a romana, evidentemente, porque a gente tem que entender que a igreja católica implica não somente a igreja de Roma, mas outras demais igrejas da sucessão apostólica, inclusive igrejas de tradição oriental, que não são necessariamente romanas, mas elas são alinhadas à chefia de Roma. E também as igrejas ortodoxas. Eu posso dizer, as igrejas ortodoxas podem alegar uma apostolicidade, porque o apóstolo estabeleceu aquela igreja, junto com as demais igrejas. Agora, esse cara tenta negar a história. E é até compreensível, porque quando esse pessoal se apega à Bíblia fora da história, fora de contexto, fora de qualquer coisa, no final a autoridade absoluta é ele próprio interpretando a Bíblia. Então, na verdade, ele se sobrepõe à própria Bíblia e ele cria a sua doutrina particular. E claro, qual é o combate que você vai ter interpretando a Bíblia de uma forma puramente abstrata, sem vínculos históricos, sem entender como ela era entendida na época apostólica e posteriormente, evidentemente, e como certos conceitos teológicos foram desenvolvidos a partir do estudo bíblico. E não somente o estudo bíblico, mas o estudo da doutrina cristã, porque a doutrina cristã não é uma doutrina da sua escritura. A doutrina cristã é a doutrina de um homem. É a doutrina da revelação de um homem chamado Jesus Cristo. E que a igreja cristã guardou tudo aquilo que poderia se guardar pelos apóstolos. Então isso faz toda a diferença. É claro que ele precisa negar. Porque é tão constrangedor perceber que a igreja de Roma é apostólica, que a igreja católica é apostólica, que, claro, ele precisa realmente diminuir esse critério da tradição e do passado católico. Porque isso é um argumento que eu diria devastador para o protestante. É um argumento que o deixa sem resposta. Qual é o argumento que ele vai dizer contra a igreja que está citada na Bíblia? Ou contra aquelas igrejas que surgiram a partir dos apóstolos? Qual é o argumento que ele vai falar? Que ele sabe interpretar a Bíblia mais do que a igreja que deu a Bíblia para ele? Ai, meu Deus do céu. Nossa, que vídeo ridículo. Vídeo ridículo, é muito patético. Então, meus amigos, um grande abraço.